Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar 2 Coríntios capítulo 2, tá bom? Começando aqui pelo versículo 1 em diante, diz assim: Porém deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque eu vos entristeço, quem me alegrará? Serão aqueles que por mim foi contristado? Então o apóstolo Paulo, né? No capítulo anterior, ele tinha tomado a decisão de não ir entre os coríntios ali, porque eles estavam rebeldes. E se ele fosse, ele estaria indo ali com a repreensão de Deus sobre eles, né? Porque o apóstolo Paulo, primeiramente, quer agradar a Deus do que aos homens. Então ele deixa de ir ali e ele fica triste com essa situação. E algo bem interessante que ele fala, né? Se quem eu entristeço é quem me traz alegria, como é que eu vou ficar alegre, entristecendo vocês? Então mostra que o objetivo de Paulo não era entristecer eles, era alegrar. E por isso ele queria fazer essa visita. Porém, naquele momento não era oportuno, porque tinha pessoas que estavam falando mal de Paulo, tá bom? E questionando a autoridade dele. Então ele pede para que eles resolvam essa questão antes. Então ele manda ali essa carta por meio de Tito, né? Para o povo de Coríntios. Essa carta ela vai surtir bastante efeito, né? Lá para o capítulo 7 a gente vai ver que as pessoas realmente se arrependeram, né, do que haviam feito ali. Aqui no versículo 4 ele diz assim, ó: Porque em muitas tribulações e angústia no coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor abundantemente que vos tenho. Então o apóstolo Paulo fala: eu vos escrevi essa carta em lágrimas, né? Muito preocupado com vocês, com o coração quebrantado, para mostrar a vocês o abundante amor que eu tenho por vocês. Então ele mostra ali, por meio dessa carta, por meio do amor dele, chorando, né, quando ele estava escrevendo essa carta aqui, muito preocupado com a situação lá em Corinto. Então ele fala para eles resolverem essa questão, essas confusões que estavam tendo ali. Bom, o versículo 5, 6 e 7, ele está falando aqui sobre essa pessoa que fez esse mutim. Havia uma pessoa especificamente ali que era como se fosse um líder que estava falando mal de Paulo na questão de duvidando das intenções de Paulo e questionando também a autoridade de Paulo, tá bom? Então diz aqui, ó, versículos 5, 6 e 7. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Essa parte aqui, quando diz que me contristou vocês também em parte, significa a maioria de vocês também ficaram tristes por essa pessoa ter falado mal de mim. Para que não vos sobrecarregasse a vós todos. Basta-lhe que o tal, a repreensão seja feita por muitos. Ou seja, vocês, né, deveriam repreender essa pessoa. Olha, não vamos falar isso do apóstolo Paulo, ele tem autoridade sim, né? E as intenções dele são boas. Ele não veio até agora, a carta que ele está mandando aqui, não veio até agora porque ele não quer nos entristecer, né? A gente fica falando mal e quando ele vem, tem esse bate-boca que não pode isso acontecer. Então eles pegaram essa postura e repreenderam, né, essa pessoa aqui, né? Interessante que na carta aqui o apóstolo Paulo ele não fala o nome da pessoa e também ele não fala qual foi as acusações que a pessoa estava fazendo contra Paulo. A gente consegue entender pela defesa de Paulo, que era sobre as intenções de Paulo, de dizer que ia e não foi, e também na questão de dizer ali sobre a autoridade de Paulo. E Paulo vai fazer a defesa sobre a autoridade dele aqui também, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí então ele falou, né? De maneira que antes, pelo contrário, fala, ao repreender essa pessoa, né? Cuidado para não pesar demais a mão, né? Não ser uma disciplina tão forte. Por quê? Porque senão a pessoa acaba se afastando também da igreja. Então ele fala, de maneira que antes, pelo contrário, deveis perdoar-lhes e consolar-lhes para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiadamente tristeza. Ou seja, não era para pesar tanto a mão na disciplina dessa pessoa para que ele ficasse tão triste e se afastasse da igreja, tá bom? Então tem uma medida certa ali que a gente deve fazer, tá bom? Então ele está ensinando sobre isso aqui. O versículo 8 ele diz assim: pelo que rogo-vos que confirmeis para com ele o vosso amor. Então ele fala aqui para ele
repreendeu, mas depois demonstrar um amor maior ainda pelaquele que você repreendeu, né? A gente vê isso aqui em Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 43 e 44. Diz assim, ó: reprovando prontamente e com firmeza quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que não se julgue seu inimigo, para que ele saiba que a tua fidelidade é mais forte do que os laços da morte. Então a palavra-chave aqui, né, é demonstrar um amor maior ainda pelaquele que você repreendeu. Então ele pede para que ele não coloca ali como autoridade, né? Vocês têm que perdoar eles e consolar eles, mas ele apela para o próprio amor deles, que eles deveriam ter amor por esse aí que havia feito essas coisas, né? Lá no capítulo 7, a gente vê que a carta surgiu o efeito, né? Tito, ele envia, Paulo envia essa carta por meio de Tito, e Tito fica lá esperando ver como que eles iriam resolver essas coisas para levar as notícias ali para Paulo. Aí Paulo envia outra carta aos Coríntios aqui, né? Então, essa carta que é o segundo dos Coríntios, elas são várias cartas que Paulo vai mandando, tá bom? Então, eles compilam numa única sessão aqui, né? Segundo Coríntios, tá bom? Mas são várias cartas que o apóstolo Paulo vai escrevendo ali. Vamos continuar aqui, versículo 9. Porque para isso vos escrevi também, para que, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo, né? Ele estava provando eles se eles iam conseguir, por si só, resolver os problemas que estavam acontecendo ali, sobre aquela pessoa que estava falando mal e trazendo tanta tristeza entre a igreja ali, tá bom? Então ele fala para eles resolverem entre eles lá. Versículo 10. E a quem perdoardes de alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei, e se eu que tenho perdoado, por causa de vós fiz na presença de Cristo. Então ele fala, se vocês perdoam, eu perdoo também, né? Então ele está falando do julgamento na questão de ajudar a pessoa lá a se arrepender, tá bom? Continuando aqui, versículo 11. Para que não sejais vencido por Satanás, porque não ignoreis os seus ardis. Qual é os ardis, né? É as intenções de Satanás. Satanás, a intenção dele é destruir a igreja. E caso eles não perdoassem aquele irmão, né, aquele irmão poderia sair ofendido, falando mal da igreja ali e tentando de alguma maneira destruir a igreja. Satanás poderia usar aquela pessoa ali como instrumento, e até mesmo aqueles que não perdoaram, né, colocando ressentimento no coração deles. Então, sempre nós devemos perdoar, e aqui o apóstolo Paulo fala, né? Para que nós não sejamos vencidos por Satanás, nós devemos perdoar as pessoas aqui, tá bom? Então, até agora, né, ele falou sobre disciplinar as pessoas, né? Em Mateus 18, versículo 15, 16 e 17, fala que se alguém tem algum problema com o irmão, deve chamá-lo em particular e conversar com ele para estabelecer novamente a amizade, consertar o que estava errado. Se não for possível dessa maneira, chama duas pessoas e tenta, né, com mais duas pessoas, reconciliar ali com aquela pessoa. Se não tiver jeito, né, de acordo com Mateus aqui, capítulo 18, né, o versículo 17, né, fala então você deve levar o caso para a igreja, né, para o bispo ali, olha bispo, eu fiz isso, chamei outras pessoas, não teve jeito, a pessoa continua fofocando, continua falando isso, então o bispo vai tomar alguma providência ali, chamar a pessoa para conversar e ver o que está acontecendo, mas primeiramente nós devemos conversar com as pessoas e solucionar os problemas, né, e talvez até pedir ajuda de outras pessoas, mas isso tudo é em particular, conforme Jesus Cristo ensina, tá bom? Então a gente sempre deve ter sigilo nas coisas, né? Não é alastrar mais as coisas. O problema é que às vezes acontece algo com a gente, em vez da gente resolver com a pessoa, a gente acaba falando para outras pessoas. E aí as outras pessoas também acabam tendo uma impressão errada daquela pessoa ali também, ou tomando partido, né? Então na igreja a gente tem sim que disciplinar, né? Mas a disciplina é sempre para restaurar a pessoa, para ajudar a pessoa a estar na igreja, a se fortalecer. Tá bom? É esse o propósito aqui. Vamos lá, versículo 12, né? Diz assim, ó: no demais, quando cheguei a Troade,
para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-me uma porta do Senhor. Não tive repouso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele foi para essa cidade aqui pregar o evangelho, né? Essa cidade aqui chamada Troades, né? Ele foi para essa cidade aqui porque ele estava esperando Tito, né? Ele enviou Tito até Coríntios com essa carta para ver qual seria a reação dos coríntios ali. E enquanto ele tava esperando, ele falou, eu vou pregar o evangelho aqui, nessa cidade costeira aqui, né, dos coríntios. E aí ele começou ali, mas ele não conseguiu se concentrar. Ele estava tão preocupado de como as pessoas reagiriam em Coríntios com a carta, né, que ele não conseguiu se concentrar no trabalho e ele foi embora para Macedônia, né? Ou seja, o apóstolo Paulo já teve várias perseguições contra ele, e é mesmo assim ele continuava pregando o evangelho, mas no caso aqui, a aflição interna que ele estava, pelo amor que ele tinha ao povo de Coríntios, isso desconcentrou ele no trabalho missionário ali, e ele volta para a Macedônia. Mas tudo isso ainda ele tira um proveito, né? Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? 14 aqui, ó. 14 e o 15. E a graça de Deus, que sempre nos dá triunfo em Cristo, e por nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos salva e que nos perde, né? Aqui é interessante que o apóstolo Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele compara aqui, né, o bom perfume no versículo anterior, os aromas, né, os incensos que são queimados no templo, traz um aroma gostoso ali, um incenso gostoso. Ele está falando que nós somos o bom perfume de Cristo. E ele compara com uma vitória, que para alguns é cheiro de coisa boa e para outros é cheiro de coisa ruim, que é o que foi o que ele disse aqui no versículo 15, ó. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que nos salva e os que se perdem, para os que se salvam e para os que se perdem. Como assim, né? Bom, um soldado romano, né, um general romano, quando ele vencia uma cidade, quando ele ia entrar nessa cidade, entrava como se fosse em uma marcha, a cavalo ali, e as pessoas faziam homenagem, né? As mulheres ficavam jogando plantas aromáticas na frente, assim, para ele passar, né, por cima. Plantas aromáticas como pétalas de rosa, flores, e aí isso tudo fazia um perfume gostoso, né? Quando a pessoa estava entrando. Então ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo, a vitória que dá vitória e vida às outras pessoas. Porém, o general, né, quando ele vinha passando ali, também ele trazia atrás de si os sobreviventes da cidade que ele conquistou, né, amarrado. E essas pessoas iam pelo mesmo caminho desse general até a praça, né, a praça principal da cidade conquistada. E ali aqueles prisioneiros seriam mortos, né? Então veja que ele está falando, ó, é o bom perfume de Cristo. Para os que se salvam é coisa boa, para os que vencem, tá bom? Mas para os vencidos é um cheiro de morte. Então o mesmo perfume, para uns tem cheiro de salvação, para outros cheiro de perdição. É isso que ele coloca. Então ele está colocando aqui o Evangelho de Jesus Cristo. Nós pregamos o Evangelho e para uns é cheiro de vida. A pessoa aceita o Evangelho, se converte e vai ter vida. Para uns serve para condenação, porque eles recusam a Deus, recusam o Evangelho de Deus. Então é esse o sentido aqui do bom perfume de Cristo que ele menciona aqui. Ele continua nessa metáfora aqui, ó, versículo 16. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas a quem é idôneos, né? Para quem é idôneo. Então ele fala que esse bom perfume para uns é vida, para outros é morte, para uns é vitória, para outros é derrota, né? Depende da pessoa escolher o lado certo, né? Da pregação do evangelho. É isso que significa aqui. Continuando aqui, versículo 17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como o Deus da presença de Deus.
como Deus na presença de Deus. Aqui ele está falando de falsificadores. Então, já que ele estava falando de perfume, imagina ali o perfume, e aí a pessoa quer adulterar esse perfume, coloca mais água para fazer 2 frascos de perfume, só que aí o perfume perde aquela essência que ele tinha, tá bom? Então isso é adulterado. E ele está falando aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser adulterada. Por isso que o apóstolo Paulo deixou de ir aos Coríntios, porque ele iria magoar mais eles naquele momento. E também ele estava dando tempo para que eles se arrependessem e cuidassem dessas coisas que eles deveriam fazer. Resolver os problemas entre eles, tá bom? Para que depois ele pudesse estar lá entre eles. Então, aqui ele fala sobre pregar a palavra da maneira que a palavra é, e não fazer adaptações para agradar as pessoas. Ou seja, ao invés de pregar a palavra do jeito que é, as pessoas pegam o evangelho, prega parte da palavra ali, e aí traz outra mensagem por trás ali de prosperidade, né, de que está tudo bem, e aí é ruim, né? É um cheiro adulterado, é a palavra de Deus adulterada, e nós não devemos fazer isso. Devemos pregar a palavra como ela é. É esse o sentido aqui que Paulo coloca. Bom, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.